Estamos dando início aos vídeos, uma série de vídeos da disciplina de práticas corporais rítmicas. Essa disciplina é do curso de Educação Física da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, da Escola Ezefide, e a disciplina é ministrada no formato do Ensino Remoto Emergencial, ERE 2020/1, com os professores Márcio Pizarro Noronha e Mônica Fagundes Dantas. Então vamos falar um pouquinho sobre as primeiras aulas, suas atividades e conteúdos da disciplina de práticas corporais rítmicas. Bom, essa é uma disciplina de 4 créditos, referente ao período de 2021, no formato do ensino remoto emergencial. Ela tem como foco abordar as práticas corporais, aprofundando temas relacionados ao ritmo musical, produção, apreciação e contextualização do movimento humano, problematizando esse tema no campo profissional da educação física, nos diferentes contextos de sua atuação. Ela procura investigar a conexão e articulação da educação física com os outros campos de saber, com ênfase para os conteúdos do campo da dança. É uma disciplina que é ministrada tanto para os cursos de licenciatura quanto bacharelado das turmas de educação física. Seus objetivos são possibilitar ao profissional da educação física adquirir conhecimentos teórico-práticos para introduzir uma compreensão de dança em seus diferentes contextos, seja como atividade lúdica, educativa e artística. Envolve conteúdos de tópicos em dança, os seus aspectos culturais, antropológicos, sociológicos, políticos e históricos de vários períodos. Visa desenvolver também no aluno a habilidade de pensar e analisar criticamente fundamentos básicos relacionados à dança, sua história e sua antropologia. Experimentar e apreciar diferentes estilos e modalidades de dança, vivenciar a sequência lógica de uma aula de dança, trabalhar a dimensão da criatividade nos processos de criação, conhecer princípios, estruturas e processos coreográficos básicos. Nesse primeiro bloco de trabalho, nós vamos então desenvolver 3 conteúdos. O primeiro deles, que já é esse mesmo, a apresentação da disciplina, entendimento dos conteúdos programáticos, nosso cronograma de trabalho, falar um pouco de metodologia, experiências de aprendizagem, recuperações, avaliações, processos de trabalho assíncrono. E depois entraremos em conteúdos de história da dança, nas aulas 2 e 3. Falando um pouco sobre origem, genealogia, até chegar um pouco à ideia de dança cênica e a sua contemporaneidade. Bom, então a primeira aula ela tem como objetivo uma apresentação mais geral da disciplina, da sua ementa e da sua dinâmica de trabalho. Envolve nossos conteúdos que vão ser desenvolvidos a partir de blocos, e nós vamos focar um pouco blocos ligados então um pouco à história, então aspectos antropológicos, histórico-culturais da dança. Depois nós vamos trabalhar um segundo bloco que visa desenvolver aspectos ligados à concepção da musicalidade rítmica, sintonia, e aspectos de intensidade sonora, ligado também à palavra, musicalidade, corpo e movimento. A partir disso, então, vamos trabalhar uma ideia mais ampliada do que seja a musicalidade, observando também ritmos corporais. Depois disso, nós vamos entrar num bloco que aprofunda aspectos teórico-metodológicos da análise do movimento, especialmente a partir do século XX, com os avanços na teoria e na metodologia do ensino de dança a partir da dança moderna. Vamos observar vários tipos de tratamentos dados a partir das matrizes de Laban, da análise do movimento, e assistir algumas aulas ministradas por professores especialistas do campo da dança. E depois nós vamos para um bloco para conhecer um pouco mais sobre danças tradicionais, danças folclóricas, danças populares, danças de matrizes indígenas, danças de matrizes africanas, dando ênfase também para desenvolvimentos de aspectos da dança na cultura brasileira. Na última parte da disciplina, nós vamos nos dedicar então a realizar um corte mais transversal, ou seja, vamos abordar a dança vinculando-a a aspectos das experiências do ensino. E vamos focar, então, a presença da dança no Enem e a dança na BNCC das Artes e da BNCC da própria Educação Física.
Esse é um trabalho que vai se desenvolver, né, a partir, né, de toda uma atividade assíncrona. Então nós vamos dividir o semestre basicamente em dois grandes momentos, um momento assíncrono e um momento síncrono, né, com vídeos explicativos, roteirizando todos os encontros do semestre, e cada encontro vai desenvolver então um plano de trabalho com uma tarefa específica por aula. Então, cada encontro vai ter um conjunto de vídeos, orientações e uma tarefa a ser desenvolvida naquele dia. Cada discente terá a oportunidade de eleger as tarefas do seu interesse, que estão mais vinculadas à sua formação, né, observando que esse é um curso aberto para alunos, né, que são da licenciatura e alunos também que são do bacharelado. Então, aqueles que têm mais interesse em observar a dança como uma modalidade vinculada a atividades esportivas ou lúdicas, recreativas, né, e também como atividade vinculada a dimensões do corpo atlético, pode abordar esse aspecto durante o curso. Os alunos que estão mais interessados em entender a dança como uma ferramenta teórica e metodológica que se associa e pode ser agregada, né, ao desenvolvimento das práticas do professor de educação física, também poderá traçar esse caminho de trabalho. Bom, começando nossos estudos, então, vamos já dar uma breve introdução a um pouquinho da história da dança. Então, a nossa sugestão de aula para o primeiro encontro, para que vocês fiquem assim, com uma impressão, a assistir 2 vídeos, Histórias da Dança, aplicado a uma aula de Educação Física, quando um professor, então, de Educação Física apresenta brevemente momentos da história da dança e tenta organizar um quadro, de sistematização geral desses conteúdos, para, partindo dessa ideia, aprofundar e especificar melhor os nossos temas de estudo. E o segundo vídeo é um vídeo, uma animação, que fala da pré-história e o surgimento das artes da dança, da música e do teatro, que vinculando elementos na genealogia ou nos primórdios, nas origens das nossas ações dançadas. A tarefa introdutória da aula 1 é uma tarefa de caráter não avaliativo, apenas para a gente refletir e ter uma ideia mais geral, do nosso semestre letivo e do desenvolvimento da disciplina. Então, observar como, nesse pequeno vídeo, são revelados breves momentos da história da dança, momentos importantes, e como esses breves momentos levantam, elencam aspectos principais, num quadro de sistematização de conteúdos, mas também de conceitos de dança, vinculando também ao segundo vídeo sobre aspectos do seu desenvolvimento lá no período pré-histórico. Comentando isso, observar então nesses vídeos, como chama-se atenção a alguns aspectos. O primeiro aspecto é a importância, da relação com o desenvolvimento de uma linguagem corporal, que articula gestualidade, gestos e movimentação. O segundo aspecto, a relevância, a importância dos aspectos lúdicos e vinculados ao desenvolvimento da socialização humana, da socialização da espécie humana, que está agregado ao desenvolvimento, da dança, como uma atividade expressiva, mas também social. O terceiro, muito forte, e que estará na base do desenvolvimento do primeiro grande conceito, do primeiro grande grupo conceitual de dança, os seus aspectos mágicos e rituais. Esses aspectos mágicos e rituais podem estar ligados aos ciclos gerais da vida orgânica, ou seja, a vida do mundo da natureza, as estações do ano, a colheita, então ao desenvolvimento da vida geral do planeta, mas também do desenvolvimento da vida humana em particular, nascimento, desenvolvimento, fases da vida, morte, então aspectos ligados a isso. E depois, como tudo isso se articula no desenvolvimento de um segundo grande grupo de classificatório das danças, que é o tema das danças sociais. Então vejamos como ele chama atenção para aspectos como expressividade, vinculando isso a gesto e movimento, ludicidade nos aspectos da socialização, desenvolvimento das danças sociais, dimensão rítmica, a espetacularidade e a forte ideia de corpo, como uma linguagem que está numa matriz corporal. O segundo aspecto importante
é que esses vídeos já apresentam algumas ideias, algumas noções de como a dança, né, desenvolve sua trajetória histórica, né? Então, desde a antiguidade, nós encontramos a formação das danças cênicas, as danças teatrais, depois o papel que a dança exerce no mundo cristão e sua relação com as outras artes, né? O desenvolvimento nos períodos entre os séculos XV, XVI, XVII e XVIII, né, do Renascimento à Idade Moderna, com a investigação, a retomada da investigação sobre temas do corpo, né, e a retomada também de ideais estéticos clássicos, né, vinculando a noção de beleza, a própria noção do corpo e a própria nudez humana, né. Nos séculos XVI e XVII, nós vamos observar isso com mais profundidade, mas é importante que já fique isso presente para todos nós, né? Como se inicia um processo de profissionalização artística, com o desenvolvimento, né, então as origens, né, a genealogia do que nós chamamos de pensamento coreográfico, a noção de coreografia, que é um termo grego, né? Nos séculos XIX e XX, nós então iniciamos uma genealogia, o desenvolvimento da ideia de dança moderna, né? É aqui então que vão se desenvolver novas teorias e novos métodos para as práticas, para o ensino e para a criação artística. E o século XX vai nos trazer, então, essa proliferação de conceitos de dança, né? E mais especialmente a noção de dança contemporânea. Todas essas ideias, então, nos levam a pensar várias formas de classificar o mundo da dança, né? Nós podemos falar de danças sociais, de danças do mundo do trabalho, de danças como temas folclóricos, de danças tradicionais, que algumas vezes são as danças folclóricas e outras não, das danças de matrizes, né? Então, no caso brasileiro, a gente pode ressaltar matrizes ameríndias, matrizes africanas, mas também poderíamos pensar nas matrizes europeias, né? Vindas, né, com os portugueses, espanhóis, e posteriormente com as outras etnias, os grupos sociais e étnicos que vieram em outros processos migratórios para o Brasil. As danças populares, que algumas vezes se reúnem a danças folclóricas e a danças tradicionais, mas também podem ser classificadas com forma especializada. As danças regionais, que acontece a mesma coisa também. As danças cênicas, que alguns autores classificam como danças teatrais. As danças de salão, as danças cerimoniais, as danças mágico-religiosas e as danças religiosas, as danças circulares, né, coletivas, e também as danças de giro, né, individualizado, e as danças urbanas. Então, essas são algumas das formas de classificar a dança que aparecem em vários livros e vídeos e materiais didáticos, né, para pensar o mundo da dança. A diversidade, a multiplicidade das classificações da dança. Bom, também podemos observar, né, que nossos vídeos apontam para os aspectos das origens da dança, essa ideia de dança e sua genealogia. Então, aquela nossa animação indicada é uma animação que começa lá na pré-história e mostra, né, alguns aspectos, como a dança se vincula nas suas matrizes à configuração, ao desenho, ao surgimento de ritos, né, sagrados, cultos, né, e depois a formação de cerimoniais, de organizações mais sistematizadas, cerimonializadas, que vão ganhar aspectos também até espetacularizados e que vão formar as danças litúrgicas, as danças sagradas de caráter religioso, né? Um outro aspecto muito importante é que o corpo é o instrumento criativo, né? Está na centralidade do processo do desenvolvimento da linguagem da dança, né? Envolvendo quase sempre relações com o desenvolvimento da musicalidade. Mas não somente músicas, como nós pensamos, né? Então a dança não está associada a uma arte que é sequencialmente, logicamente vinculada à expressão musical, mas é uma expressão mais ampla da musicalidade. Musicalidade associada à rítmica, à cadência, à harmonia, à movimentação e ao próprio desenvolvimento do pensamento e das formas coreográficas, né? Essa musicalidade que se encontra na expressividade, né? Na experimentação corporal. Então, a música do nosso próprio corpo, a intensidade do nosso próprio corpo, a rítmica que está presente no nosso próprio corpo, né? De onde é que se tiraram essas ideias, né? Então, os historiadores da pré-história observam e abordam essa temática e ressaltam a presença da dança, né,
em aspectos do desenvolvimento da história da humanidade, né, na pré-história, a partir especialmente dos registros pictóricos, que eram encontrados nas paredes das cavernas, né, revelando já a presença de formas coletivas, né, circulares e dançadas. E depois, posteriormente, no mundo da antiguidade, as pinturas parietais, mas não só elas, as pinturas feitas em vasos, né, ânforas, né, que estão presentes, né, na decoração, né, no mundo da antiguidade, seja no Egito, seja na Grécia Antiga, né, na Roma Antiga. Né. As danças, então, também estão intimamente relacionadas a tarefas que combinam os ciclos vitais, né? Como já falamos, né? Esses ciclos podem ser ciclos da caça, de proteção à guerra, as mudanças da vida, né? Mas também aos processos de viagem e nomadização. Não podemos esquecer que até o período neolítico, né, a grande característica, né, dos povos, né, pré-históricos era uma vida nômade, uma vida que ocupava um território durante um determinado tempo e depois eles também precisavam viajar, mudar, né, se transferir, buscando especialmente, né, a sua sobrevivência, especialmente em relação à questão das transformações climáticas, mas também as transformações do ambiente no sentido de predação. Né? E um outro aspecto que se desenvolve bastante, né, e que encontrará matrizes presentes até os dias atuais, são as danças dos giros, que envolvem os movimentos em círculo e nos círculos. Né? Então podemos pensar o desenvolvimento de círculos coletivos, então grandes círculos, ou então pequenos círculos individuais dentro de um grande círculo, ou danças circulares individualizadas. Né? Os giros, então, revelam aspectos, né, que estão associados, né, à conexão entre corpo e espiritualidade. Como o movimento, né, continuado, repetido, giratório do corpo, né, pode provocar, né, uma ação de êxtase físico relacionado também ao desenvolvimento da espiritualidade. No nosso segundo encontro, nós então vamos aprofundar um pouquinho mais aspectos da história da dança. Né? E aí vamos falar um pouco mais sobre vídeos, né, que falam dessa origem, chegando até o desenvolvimento, né, das culturas europeias da dança, né, no modo como ela vai se separando dessas formas de danças mágicas, de danças religiosas e de danças sociais, né, e vai criar uma bifurcação entre as danças sociais, né, que formarão as danças de salão, e as danças sociais que se transformarão nas futuras danças cênicas, danças de apreciação, de fruição estética, danças espetacularizadas, vinculadas não somente ao teatro, mas também a formas da ópera, né, e ao pensamento, o desenvolvimento das coreografias. Né. É muito interessante observar, né, como nas suas origens, então, como já falamos, a dança está imersa, está mergulhada, está tramada, está confundida com vários aspectos da nossa vida social, da nossa vida cultural, da nossa vida espiritual. E as transformações e especialização dos processos do mundo do trabalho, né, nas sociedades modernas, a partir do desenvolvimento do Estado moderno, né, já no período renascentista, também levarão a uma especialização que vai separar a arte das outras atividades, né, humanas. Né? Então, efetivamente, a dança como arte, a dança teatral, a dança cênica, que nós vamos falar, ela também é o resultado de uma especialização de diferentes atividades, né? Inclusive aí os artesanatos, né? Que vamos explorando então nas aulas 2 e 3. Né? Então, muito importante prestar atenção nisso, né? Já dos vídeos, né, que abrem a aula 1, na aula 2, então aprofundar aspectos, né, da ação ritual e religiosa que está presente na dança, a sua funcionalidade, né, então a sua presença funcional, né, as suas funções, né, dentro de uma sociedade, e as relações da dança com o mundo e o tempo da natureza. Como é que isso vai acontecer, né, até o momento que nós chamamos de renascimento, e depois como a partir do renascimento esses aspectos vão se desagregando e vão criando diversidade e especialização no mundo da dança. A tarefa da nossa
aula 2 é refletir então um pouquinho mais sobre esse tema. O que nós podemos chamar de danças sagradas? Né? Vamos falar um pouquinho sobre esse tema no nosso mundo. Né? O que nós podemos conhecer das danças circulares no mundo contemporâneo? Como eu já havia afirmado, nós mantivemos a presença dessas danças de caráter mágico, ritualístico, né, cerimonial e religioso na contemporaneidade. Será que você conhece alguma atividade de dança circular? Já participou alguma vez de uma delas? Já experimentou praticar? Né? Então, vamos explorar um pouco mais as ideias gerais da dança circular e refletir qual é o seu potencial de uso nas nossas atividades da educação física. O segundo tema diz respeito ao momento atual, né, do nosso ensino remoto emergencial. Pensar um pouco mais como é que em outras épocas, né, os artistas, né, e os profissionais da dança lidaram com aspectos, né, de uma cultura de epidemias e pandemias. Então, existe um caso muito interessante, né, do mundo medieval no desenvolvimento de um tema chamado as danças macabras, né? As danças macabras, dentre outras manifestações artísticas lá do final da Idade Média, né, eram maneiras de desenvolver uma interpretação artística para fenômenos que vinham acontecendo na sociedade, fenômenos de ordem natural e cultural, ligados à morte, às doenças e às pestes da Idade Média e do início da Idade Moderna. Vamos então tentar refletir um pouquinho sobre esse tema? E agora falando um pouquinho da nossa aula 3, né? Vamos então aprofundar mais ainda e conhecer alguns aspectos mais detalhados da história, especialmente da história de uma técnica, né? E da evolução de uma técnica de dança, de uma linguagem da dança que é característica, né, da história eurocêntrica, a história do balé, a história da dança. Então, duas indicações de vídeo para vocês, né? História da dança, parte 1, dança DNA, e História do balé de Luís XIV, a sapatilha de ponta. Né? Aqui nós vamos então pesquisar, observar, prestar bastante atenção no desenvolvimento da história da dança cênica e como ela vai se especializando e se transformando numa efetiva área de conhecimento, né? E uma área de uma artística, uma linguagem artística que nós então denominaremos de dança. É o que chama-se danças teatrais, mais conhecidas posteriormente, na grande maioria dos livros e dos vídeos, como danças cênicas. Né? O balé, então, vai permitir o desenvolvimento da profissionalização artística, mas também o nascimento de uma segunda atividade, né? Na medida em que vai se criando uma parede, né, que separa o artista daquele que nós vamos chamar de espectador moderno, aquele que assiste o espetáculo de dança. Então, nas danças mágico-religiosas, nas danças sociais, nas danças de matrizes e origens em genealogia popular, né, nós encontramos sempre a dança presente, né, transitando, né, no meio social, no meio do desenvolvimento da própria sociedade, daquela cultura. Quando nós começamos a falar das danças cênicas, nós começamos a falar de um processo que também vai realizar a separação do artista daquele que assiste o trabalho do artista. É o espectador moderno. E com o espectador moderno surge então uma ideia de contemplação artística, uma contemplação estética, ou o que nós conhecemos como um fenômeno de estesia, né? O êxtase agora ele se separa em dois momentos. O êxtase da fruição estético, o êxtase da observação e da contemplação, e o êxtase do artista que vivencia a experiência de dançar. Né? Muito interessante também que nesse momento o desenvolvimento técnico e a especialização e a profissionalização vai aproximar muito o conceito do dançarino, do bailarino, do desenvolvimento da história do atletismo e do atleta moderno. As técnicas de dança e a transformação, né, elaborada da estrutura física do corpo aproximam, né, a técnica da própria dança de atividades muito semelhantes às do atletismo. Né? É a presença dessa prática como uma atividade sistemática, rigorosa, continuada, né, no corpo, que vai realmente construir um outro corpo com o corpo do jovem dançarino, jovem bailarino. Né? Observem também
como uma modalidade, né, de atividade da prática corporal, como a esgrima, vai se aproximar muito, né, e muitos dos movimentos, né, das posições da dança no balé clássico estarão associadas à atividade da esgrima, já que a esgrima era uma prática corporal, né, presente nessas sociedades de corte, nas sociedades dos séculos XVI, XVII, XVIII, como uma luta, como uma arte, né, e como uma forma também de separar, né, aqueles que pertenciam à nobreza, né, aos guerreiros nobres, né, e à população em geral. A tarefa da nossa aula 3. Então vamos pensar um pouquinho mais. O que nós podemos entender por atleta emocional? Já que estamos falando que o artista da dança, o dançarino e o bailarino que se desenvolvem a partir lá do século XVI, século XVII e mais especialmente do século XVIII em diante, ele vai combinando elementos dessas atividades rigorosas, semelhantes à do atletismo, com um aspecto expressivo, afetivo, de intensidade, ou seja, de expressividade, emotividade. Então, ele é o que nós poderíamos chamar de um atleta emocional. Vamos então investigar essa ideia, né? Como é que combinar os termos atleta com emoção, afeto, intensidade afetiva? Né? Esse é um termo, um conceito que pode desenvolver uma bela reflexão sobre a combinação do trabalho físico com o trabalho dos sentimentos numa atividade de dança. Né? E no desenvolvimento da especialização do ofício do que é um dançarino, um bailarino. Né? Desse período também, muito importante ressaltar, né, que as danças de corte serão um momento central para o processo de especialização, que vai desenvolver um caminho das danças de salão e das danças especializadas na fruição-contemplação, as danças cênicas modernas. Né? Então, o que são as danças de corte? Né? Como as danças de corte se especializaram nessas direções distintas, formando as danças de salão, o entretenimento, né, a ludicidade dos salões, né, mas também depois a sua especialização técnica e o desenvolvimento de uma dança artística cênica apresentada que depois será conhecida como o balé. Para a nossa aula 3, recomendo aqui um vídeo complementar que conta um pouquinho da biografia e das relações, né, políticas, sociais, econômicas, né, e para compreender um pouco a formação dessas cortes modernas, especialmente no período do Luís XIV, fundamental personagem no desenvolvimento da história da dança cênica. Então, no canal História e Tu, Arquivo Confidencial, podemos assistir o vídeo biográfico sobre Luís XIV. Para nossas aulas 1, 2 e 3, então agora, uma videografia e algumas indicações bibliográficas complementares, falando um pouquinho mais sobre esse tema das origens e da genealogia das artes. Né? Para temas da dança, vou recomendar aqui 4 canais. O canal Pensando o Movimento, com um vídeo muito bacana, com animações, né, também, de conceitos e história da dança. O canal Fábio Danças, de História da Dança. O canal Educação Física com Alegria, com um tema de História da Dança. Desenvolvimento de um trabalho realizado por alunos do curso de Educação Física. E o documentário em 3 partes, O que é Dança, no canal Lurdinha Campos. Complementando ainda, já que falamos da relação com a musicalidade e com o teatro, né, a dança, né, como essa linguagem que também se associa ao desenvolvimento dessas outras linguagens artísticas, então aqui 4 indicações sobre a origem do teatro, o que é o teatro primitivo e uma breve história da música no período pré-histórico. Né? Canais Pressão Juízo, Poça d'Arte e canal Mike Almeida de História. E aqui outras referências de cunho bibliográfico que vocês podem então acessar, né? Pensando um pouquinho mais sobre a relação da dança, né? Que nós vamos desenvolver durante todo esse semestre, né? Como é que esses conteúdos de dança vão chegar lá, né, na formação e estarão presentes, né, nas tarefas, nas atividades, no cotidiano do profissional da educação física, seja ele um uh, atleta, seja ele um desportista, seja ele um docente, seja ele um instrutor, né, de uma atividade física.
Finalizando esse primeiro bloco e já deixando essa ideia, então, né, não podemos esquecer. O ato de coreografar é a arte de escrever com o corpo no espaço e no tempo. Coreografia, né? Palavra de origem grega que vem dos termos choreia, que designa a dimensão da dança, e grafiem, do grego, que designa escrita. Bom trabalho!